Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Café Coado. Eu sou o Adriel. Francisco. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo Neto, ele que é professor aqui e presbítero na Igreja Esperança, Comunidade Esperança, né? Comunidade Cristã Esperança. Exato. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre Nicholas Zinzendorf. A pedido do pessoal aí que teve uns comentários aí no YouTube, a gente deu uma estudada, chamou alguém que deu uma estudada um pouco mais forte aqui, né? Tá tudo bem, Ricardo? Como é que tu tá, cara? Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo indo. Tá certo. Então já vamos passar pro assunto. Eu separei aqui uns pontos do Nicholas. O nome dele era Nikolaus Ludwig Heinz-Graf von Zinzendorf und Pontendorf. É um nomezinho grandinho, bom, né? Ele nasceu em 26 de maio de 1700. Ele foi um reformador religioso do pietismo e líder da igreja Morávia, né? Ricardo, quer falar um pouco sobre a infância dele? Como é que foi assim, a infância? O Zinzendorf, como você falou, ele nasceu em maio de 1700, né? Logo no início do século XVIII. E ele nasceu numa família aristocrata. Sim, sim. E essa família, uma família nobre, de posses. É até interessante se notar isso, porque recentemente nós fizemos vários estudos na nossa igreja a respeito de grandes avivalistas, grandes homens de Deus, e normalmente eles vinham de família bem pobre, com poucos recursos, diferentemente de Zinzendorf, vem de uma família que tinha bastante recursos, bastante terras. E diz Zinzendorf em seu diário que aos 4 anos de idade ele já tinha assumido um compromisso com Deus. Aos 4 anos ele já tinha se entregado ao Senhor e assumiu um compromisso com Deus de viver para eles, aos 4 anos. Sim. E o pai de Zinzendorf, morreu logo após o parto, né? O seu nascimento, 6 semanas. 6 semanas. Zinzendorf tinha 6 semanas quando o pai dele morreu. Mas mesmo antes de morrer, ainda no leito de morte, o pai de Zinzendorf pega aquela criança e dedica ao Senhor, dedica ao trabalho do Senhor. E a mãe de Zinzendorf teve um segundo casamento, o que levou o filho dela a ser criado pela avó. E essa avó, de origem pietista, da igreja luterana, teve uma influência muito grande na vida de Zinzendorf, na sua vida espiritual, no seu compromisso, com Deus. Mas Zinzendorf era um pietista também? De início ele era um pietista, pela influência da avó, né? E porque também aos 10 anos de idade, essa escola que ele foi estudar, uma cidade chamada Halle, também na atual Alemanha, essa escola era uma escola pietista. Entendi. Então ele foi educado dentro dos princípios pietistas. Okay. De princípio, ele até na escola, ele não gosta muito da rigidez da maneira de se educar na escola, mas com o passar do tempo ele vai começando a admirar aquilo ali, e isso tem forte influência na vida dele. Ricardo, o pietismo não tem a ver com o puritanismo. O movimento puritano é diferente do pietista, certo? É diferente porque o movimento pietista, ele surge... São equivalentes naquilo que eles causaram, no resultado que eles causaram. O pietismo surge na Alemanha e o puritanismo na Inglaterra. Então, que o pietismo foi para a Alemanha, o puritanismo também foi para a Inglaterra. E os princípios eram basicamente os mesmos. Um retorno à palavra de Deus, um retorno a viver verdadeiramente uma vida com Deus, né? Ao contrário de uma vida supérflua, uma vida superficial, uma vida mais ligada nas coisas do mundo, né? Mais ligada ao formalismo do que uma vida realmente com Deus, uma vida de consagração, uma vida de dedicação, de entrega a Deus. É isso que o pietismo e o puritanismo juntos, eles vêm resgatar. Mas o puritanismo foi um movimento da igreja reformada no Reino Unido, certo? No Reino Unido, correto. E o pietismo da igreja luterana. Luterana, do final do século XVI, pelos mesmos motivos, né? Alguns membros da igreja luterana começam a se ver insatisfeitos com os rumos que a igreja tinha tomado e dão início a esse movimento pietista. E, como eu expliquei, é um movimento de retorno ao verdadeiro evangelho, à verdadeira palavra de Deus. E por conta da localização do nascimento de Zinzendorf e também da sua vida, o movimento pietista estava ali muito próximo, né? Porque a igreja luterana tinha um vínculo ou uma expressão muito forte no território alemão. E é mais ou menos ali por essas regiões que se dá a vida e o desenrolar da vida de Zinzendorf. Exatamente. O Zinzendorf, ele nasceu na
uma cidade chamada Dresden, na Saxônia, né? Que existe até hoje, e é uma região no leste da Alemanha. Né? E como o reformador, né? Lutero, né? É daquela região da Alemanha também, a influência é muito grande do luteranismo e do pietismo. Sim. E aí, então, estavas a falar que ele teve ali a infância dele, passou com a avó dele, né? Também nessa situação de estudar em uma escola pietista, né? E após ali esse período da infância dele, ele já teve assim meio que um envolvimento com a igreja. Como é que foi assim? Sim, Sim, tu falaste que desde o início, desde criança... 4, ele diz que assumiu um compromisso com o Senhor desde 4 anos. Exato. E aos 10 anos ele vai estudar nessa escola. Sim. E é interessante que ele estudou lá dos 10 aos 15 anos, mais ou menos. E já nesse período ainda muito novo, até brincava ontem com a minha filha, parece que as crianças daquela época eram precoces. Ele já muito novo, ele criou uma sociedade, inclusive, com outros jovens, colegas crentes, né? Ele criou uma sociedade chamada Grão de Mostarda. E essa sociedade Grão de Mostarda, no entender deles, tinha a função de evangelizar todo mundo. Uma referência ao reino dos céus. É uma reino dos céus, que surge pequeno, que é uma coisa pequena e se expande, né? E cresce. Sim. E é interessante que já aos 10, 12 anos ele já cria essa sociedade com os amigos dele, né? Lá nessa escola, né? De origem pietista, que é a sociedade Grão de Mostarda. Sim, sim. Aí, com isso, já nasce aquela vontade de fazer missões, né? De enviar pessoas e tudo mais. Sim. De falar da palavra de Deus para o mundo, no Exatamente. caso. Né? Esse era o princípio, né, dessa sociedade. Mas a família do Zinzendorf não queria, inicialmente, que ele se dedicasse a isso. A intenção da família dele é que ele fosse um advogado. Que ele fosse advogado para ser um funcionário público. Na verdade, assim como o restante da família dele foi. E a intenção da família, da avó dele, inclusive, era essa, de que ele fizesse direito. O que ele fez, direito, foi para a Universidade de Wittenberg, a mesma onde estudou Lutero e começou a fazer direito, né, com 16 anos. Com 16 anos ele começa a fazer direito. E faz direito, e inclusive vai trabalhar como funcionário público. Então, inicialmente, era isso, né? Só que depois a vida dele toma um outro rumo. Sim. Que foi quando teve uma perseguição, né, aos cristãos. Antes disso, precisamos entender como se dá essa virada na vida de Zinzendorf. Sim. Ele vai a uma exposição de arte, né, em Düsseldorf, e nessa exposição ele vê o quadro chamado Esse Homo, né, que mostra o sofrimento de Jesus Cristo. E nesse quadro tinha uma frase, né? Fiz tudo isso por ti, mais ou menos isso. Fiz tudo isso por ti. O que tu fazes por mim? E ali ele sentiu que, apesar daquilo tudo que ele achava que fazia, na verdade ele não fazia nada. E foi um grande despertamento espiritual que ele teve nessa época, foi com essa frase. Ele decidiu, a partir dali, realmente fazer alguma coisa para o reino de Deus, fazer alguma coisa para Cristo. E ele tinha quantos anos? Olha, eu acredito que ele tinha cerca de 20 e poucos anos. Sim. Tinha 20 e poucos anos, porque ele terminou a faculdade de Direito em 1719, né? Com 19 anos, e logo após ele tem essa experiência na visão do quadro, quando ele vê o quadro lá nessa exposição, com aqueles dizeres que nós já falamos. Eu queria fazer uma correção aqui. Eu falei inicialmente que o movimento pietista tinha surgido no final do século XVI, mas está errado. No final do século XVII, o movimento petista surge dentro da Igreja Luterana. Ok. Que foi mais ou menos o período também do puritanismo, não foi? Século XVII. Mais ou menos o mesmo período. Movimentos parecidos e que aconteceram próximos. E pós isto, essa inscrição do quadro, que ele se sentiu tocado, qual foi a atitude que ele tomou? Ele retorna, né, para as terras dele, e lá chegando, já havia um grupo de refugiados, de cristãos moravianos. Que, na verdade, os primeiros refugiados chegaram na terra dele, terra essa que ele comprou da própria avó, e os primeiros grupos de refugiados moravianos chegaram lá e ele não estava presente. Quem recebeu foi os empregados dele, né? Mas quando ele chega, imediatamente ele recebe,
passa até morar nessa área de terra que ele reservou para os refugiados e passa a morar junto com os refugiados. E dali começa, né, a surgir essa igreja que ele foi líder, veio a ser líder depois. Sim. Mas então ele ingressa no ensino superior aos 16, conclui 16. Com 19 o curso de Direito. Sim. Ali pelos 20, 21, 22, ele tem essa experiência, a viagem, vê os dizeres no quadro, retorna então para sua cidade. E quando ele retorna é que há um grupo de cristãos que fogem da região que é a atual República Tcheca. República Tcheca. Mas fogem, que era a região da Morávia, certo? Sim. Que era Boêmia e Morávia, ok. E esses cristãos, eles saem, eles se deslocam da atual República Tcheca, ou da região da Morávia, e vão para as terras de Zinzendorf, porque tem uma perseguição lá. Isso. Exatamente. Uma perseguição, por sinal, muito, muito violenta. Por parte da Igreja Romana. Da Inquisição Romana. Né? Okay. Teve uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos, entre protestantes e católicos. E os católicos assumem aquela região da Morávia e Boêmia, apesar de serem minoria ali, mas eles assumem a região e começa uma perseguição muito violenta, com mortes e uma série de coisas. E naquela época, conta-se que mais ou menos 35 mil pessoas fugiram, né, da região, se refugiando em outras regiões. Por conta da perseguição da Inquisição. Por conta da perseguição. E parte desses refugiados vão se instalar principalmente os de fala alemã, vão se instalar principalmente nas terras do Conde Zinzendorf. Okay. Mas é curioso isso, como que esses moravianos, ou essas pessoas que se refugiam, que são perseguidas, se tornaram protestantes. Porque eles são perseguidos pelo catolicismo por serem protestantes. A questão é como... Porque assim, foi através de Lutero que eles que o protestantismo alcançou eles, ou não teve nada a ver com Lutero? Foi antes, foi depois? Para nós entendermos o surgimento da igreja moraviana, né, nós temos que retornar no tempo até mais de 100 anos antes, 200 anos antes, né, 200 anos antes, até John Hus. John Hus foi um pré-reformador da mesma região, né, da Morávia e Boêmia. Era Boêmia, na verdade. Pois, mas então, na verdade, retornamos até mais, porque John Hus, por ser um pré-reformador, veio antes de Lutero. Veio antes dos 100 anos antes de Lutero. Okay. Tem até a famosa frase, né, de John Hus, quando estava sendo queimado, John Hus morreu queimado, e enquanto ele estava no meio das chamas, ele falou: vocês estão matando um ganso. Alguns até dizem que ele falou que vocês estão assando um ganso. Mas a frase é: vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não poderão calar. E essa profecia se cumpre na vida do reformador Martim Lutero. Então essa igreja da Morávia e Boêmia, ela surge dos discípulos de John Hus. E eles eram chamados de hussitas, porque eles eram discípulos de John Hus. Assim surge essa igreja lá, inconformada, claro, John Hus, inconformado com os caminhos da igreja dominante da época, né, começa a questionar, e daí são as primeiras sementes que viria a gerar a reforma em Martinho Lutero. John Hus foi contemporâneo de John Wycliffe. Sim. Enquanto John Wycliffe fazia uma reforma na Inglaterra, e se não me engano, John Wycliffe foi responsável, inclusive, pela tradução das escrituras para o inglês. Na Inglaterra. Enquanto John Wycliffe estava lá na Inglaterra, no Reino Unido, então John Hus, na região da Boêmia, Morávia, Boêmia, enfim, a atual República Tcheca, também desencadeava ali uma pré-reforma, né, um movimento de contestação. E John Hus foi inspirado pelos escritos, né, pelas atitudes, pelo proceder de John Wycliffe. De Wycliffe. Sim. É engraçado como esse período, né, foi bem conturbado, assim, teve várias ações de várias pessoas, né, para a reforma, né? Parece que ela tinha que acontecer de qualquer jeito, né? E é curioso que muitas vezes os indivíduos, e talvez isso sirva para nós até hoje, nem sabem o impacto das suas obras. Tipo, John Wycliffe estava lá preocupado com a igreja na Inglaterra e com dar ao povo acesso
as escrituras no seu idioma, no inglês. Sim. E aquilo que ele estava escrevendo e fazendo lá do outro lado, lá na Europa Central, tinha alguém se inspirando impactou a vida de alguém que moveu ali uma reforma, uma pré-reforma, desestabilizou, né, o status quo, a estrutura do sistema, como ele funcionava. E quilômetros de distância numa época que não tinha meios de comunicação como nós temos hoje, né? Então nunca sabemos o quanto a nossa mensagem, aquilo que fazemos e aquilo que falamos pode impactar pessoas tipo a quilômetros de distância, ainda mais hoje, né, com mídias sociais e meios de comunicação. E nós vamos ver, mas antes de eu falar sobre isso, vou voltar ao Adriel. O Adriel falou que uma frase que você acabou de falar, você disse que parece que a reforma tinha que acontecer. Eu lembrei, veio na mente na hora. Uma vez que o Francisco falou na nossa igreja, acho que foi um estudo, né? Foi um estudo, uma pregação, que ele falou a respeito de todos os fatores que foram convergindo para que acontecesse realmente uma reforma. Então é muito interessante, né? Como é que Deus guia a história, como é que Deus tem controle. Eu lembro disso. Foram a diversidade de elementos que se harmonizaram num determinado período que ajudaram a proteger Lutero. Né? Então, disputa a transição do papado, imperadores na Alemanha, os governadores políticos. Enfim, é uma história longa, mas tipo tudo assim coadunou naquele exato momento, naquele período, de forma que a igreja até esqueceu um pouco assim Lutero e não o perseguiu, e ele também conseguiu encontrar proteção. Diferente dos pré-reformadores, especialmente John Hus, que foi perseguido, e a sua morte também, de certa forma, parou o movimento que ele fazia, mas não por completo, porque depois ele tinha seguidores, então... uma semente, né? Que é lançada, exatamente. E o próprio que lança semente, às vezes, nem tem tempo de ver a colheita, né? Mas o tempo vai mostrar que a colheita se fez. Sim. E... aproveitando o gancho do que o Francisco falou, de que às vezes atitudes que tomamos nós não temos noção da proporção que aquilo vai alcançar, e voltando à vida dos moravianos, eu abro um parênteses aqui para falar de John Wesley, que foi um grande avivalista na Inglaterra, no Reino Unido, né? E que Deus fez grandes obras através da vida de John Wesley, mas que o próprio John Wesley não se julgava um verdadeiro cristão até um momento de encontro com os moravianos. Ele estava viajando, né, do Reino Unido para a América, né, para a América do Norte, e nessa viagem ele encontra os irmãos moravianos. Sim, no barco. No né? barco, né? Depois eu vou até ler o que ele escreveu no diário dele, mas por hora vamos dar uma passagem rápida. Okay. Ele encontra, e no momento da viagem, o mar se levanta e o navio parece que vai naufragar. E John Wesley fica apavorado, com medo de morrer, e olha para os moravianos e vê a tranquilidade deles, né? E chega a conversar com eles e pergunta a eles: vocês não têm medo de morrer? O mar está se levantando, todo mundo gritando, morrendo de medo aqui, e vocês não têm medo? Eles falam: não, graças a Deus nós não temos medo da morte, não. E John Wesley falou: mas e as crianças e as mulheres que vocês estão levando nessa viagem, elas não têm medo? As crianças não têm medo? As mulheres não têm medo? Os moravianos falam: não, nossas mulheres, nossas crianças, nossas famílias aprenderam a não temer a morte. Nós confiamos em Deus e não tememos a morte. Sim. E a partir dali, John Wesley, ele começa a questionar a sua fé. E ele escreve no seu diário: olha, eu fui pregar para os índios na América do Norte para tentar salvá-los, mas e a mim? Quem salvará? Sim. Nós tivemos um episódio nós gravamos sobre John Wesley, e nós tratamos Mas é muito dessa bom passagem. isso, Sim, é muito, muito interessante. Depois eu vou ler aqui, né? Porque é um trecho um tanto quanto grande. Sim. Vou ler um trecho para você do que ele escreveu no diário dele a respeito dos moravianos. Desse momento, desse encontro com eles. Sim. E aí, voltando para a situação, os moravianos, então, era um grupo que seguiam, vamos dizer assim, os preceitos estabelecidos pelo John Hus, isso? Isso, exatamente. Isso. E aí começaram a fugir por causa dessa perseguição, sim. E vão para a Alemanha, saem da região da Morávia e Boêmia, vão para a Alemanha. Ali pertinho, pois, né? A Saxônia, onde vivia, né, o Zinzendorf, faz fronteira ali, se eu não me engano, com essa região da Alemanha, região leste da Alemanha, né? Então,
eles começaram a fugir para lá, para as terras do conde. E o conde recebe-os lá e eles começam a cultuar o Senhor, mas pelo fato de serem muitos refugiados, há entre eles várias correntes de pensamento teológico, várias correntes de pensamento teológico que geram um certo conflito. Isso lembra mais ou menos o que tem acontecido hoje, né, com a igreja. Diferentes denominações. Eu diria além das denominações, princípios teológicos. Nós temos visto se travar uma guerra mesmo na internet entre arminianos e calvinistas, por exemplo. E é mais ou menos isso que acontecia naquela época. Cada um achava que era o certo. Inclusive, alguns autores dizem que muitos, na hora do culto, alguns saíam do seu local de reunião para ir para a porta da reunião do outro grupo e falar e gritar e esbravejar de que aquilo que eles estavam pregando era errado. Então havia uma desunião, uma falta de comunhão muito grande entre eles, né? E Zinzendorf percebe isso, né? E a obra do Senhor não podia avançar com os irmãos tão divididos assim. Como Zinzendorf ele vê aquele problema e ele era formado em direito, né? Como nós já falamos aqui, ele bola um documento, ele escreve um documento. E nesse documento, os irmãos ali que estavam tão desunidos, esses irmãos se comprometem a viver naquela região, mas desde que vivessem de maneira de comunhão, né? De maneira unida, e não do jeito que era. E no dia 13 de agosto de 1727, Zinzendorf prega um sermão, baseado em 1 Coríntios capítulo 3, a respeito da divisão entre os irmãos, que não poderia ocorrer. E é durante essa pregação que o Espírito de Deus atua na vida daqueles irmãos e eles reconhecem que estavam errados, né? Um grande mover do Espírito ali, um derramado Espírito, e a partir dali eles reconhecem que estão errados e resolvem se consertar, vamos dizer assim, com Deus para viver uma vida agora na presença de Deus. Isso é uma coisa bem comum, né? Pois, mas os conflitos não eram propriamente por questões soteriológicas, né? Doutrina da salvação, especificamente. Não. Eram, várias questões. Princípios, né? Por exemplo, os cristãos da Morávia, né? Eles, apesar de terem um princípio luterano, eles não acreditavam na transubstanciação, como Lutero acreditava. Lutero acreditava, nós acho que até comentamos sobre isso fizemos um episódio aqui sobre Jonathan Edwards, e um dos pontos que Jonathan Edwards que motivou o desligamento dele como pastor da igreja dele, foi em relação à ceia, né? E ele colocou lá alguns critérios. Não era propriamente essa doutrina, mas naquele episódio naquele programa falamos sobre isso. A doutrina, o dogma que a Igreja Católica seguia era a doutrina da transubstanciação. Exato. E Lutero não rompe por completo, ele cria a doutrina da cotransubstanciação. Então, que não se transforma, o elemento não se transforma no corpo e no sangue, mas há uma presença de Deus ali. E eu acho que então deve ter sido qualquer coisa assim. Esse é um exemplo, né? Um exemplo de algumas discórdias que haviam, né? Okay. Claro, como você falou, eu falei apenas dos arminianos e calvinistas, porque não por causa da Sim, não era específico esse o problema. Da falta de comunhão, entendeu? Porque Zinzendorf resolveu focar, e isso que é importante, naquilo que nos une, né? Não naquilo que não nos une, em detalhes que não nos une. Zinzendorf resolve focar e fala isso para os irmãos, que nós devemos ter comunhão no geral, naquilo que Deus fez por nós, naquilo que todos nós acreditamos, no básico. E uma coisa interessante é que na época, não sei se eu talvez esteja até me adiantando um pouco, na época havia muita filosofia, muito formalismo na igreja. E uma das coisas que Zinzendorf fazia questão de frisar, principalmente quando ele começa as missões, era que os missionários pregassem apenas o básico, falassem da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da experiência, da transformação que os missionários tiveram através do viver com Cristo. Ele fez questão disso,
treinou os missionários para isso, para que eles falassem basicamente nisso e não ficassem, porque havia muitos estudos em apologética, então a pregação era uma coisa que envolvia muita apologética, muita coisa complexa. E como a igreja dos moravianos, que estavam lá no território de Zizendorf, era uma igreja composta basicamente de camponeses, pessoas pobres, todos eles, né? Zizendorf não tinha formação na área teológica, né? Apesar de em 1737 ele ter sido ordenado pastor pela igreja luterana, ele não tinha formação teológica. Assim como aqueles que estavam lá, eles não tinham uma formação teológica. Eles eram camponeses, trabalhadores comuns, né? E pobres, e não tinham essa formação. Então, Zizendorf frisa isso, a simplicidade do evangelho, pregar o evangelho com simplicidade. Eu achei isso muito interessante também, né? Ele baseava, então, essa questão do evangelismo, né? Na centralidade da Bíblia, né? Centralidade da Bíblia. Que é Jesus Cristo, né? A salvação e tudo mais. Exatamente. Ele tem aquela experiência que nós falamos a respeito de... Sim. Como é que foi, assim, essa questão dele abrigar os morávios e outras pessoas que estavam sofrendo perseguição? Ele fundou alguma comunidade ou ele abriu as terras dele? Como é que foi? Não, ele abriu as terras dele. Ok. Na verdade, eles invadiram as terras. Ele chegou lá, o pessoal já estava lá, né? Mas porque tinham sido autorizados pelos seus empregados. Ok. Os primeiros foram autorizados pelos empregados. Ele não estava lá. E quando ele chega, ele resolve, né? Claro, movido pela mão de Deus, ele também resolve abrir para que outros pudessem ali se juntar a eles. E porque ele poderia também reivindicar as terras e expulsar os camaradas, afinal as terras eram deles. Então houve ali também como tu disseste, um mover da mão de Deus, trazendo a misericórdia, a compaixão dele, como um aristocrata, né, um burguês, alguém com recursos, acolhendo aquelas pessoas e inutilizando a terra, por exemplo, para, sei lá, qualquer recurso, qualquer ganho financeiro ou uso de produção agrícola, seja o que fosse, para que aquelas pessoas pudessem lá morar, né? Então, a gente vê aqui também um atuar de Deus a fim de proteger também o seu povo, que fugia da guerra, fugia da perseguição. E ali encontra o favor daquele homem que os abriga e os acolhe, né, no seu território. E a gente vê que realmente... todas as coisas que ali aconteceram foram um propósito, foi a mão de Deus agindo. Porque já tinham ocorrido 2 séculos da Reforma Protestante, né? Lá no início do século XVI, com Martinho Lutero. E já tinham ocorrido 2 séculos e a Igreja dos Moravianos, né? Zizendorf, junto com a Igreja dos Moravianos, mandou mais missionários para as várias regiões do mundo, e isso em 20 anos, do que todo o protestantismo dos últimos 200 anos. Ele mandou mais missionários do que todos os 200 anos. Em 20 anos. Em 20 anos. Ele mandou mais missionários. Olha, em 20 anos ele espalhou pelo mundo de maneira mais... de forma quantitativa, né, o evangelho, a mensagem do evangelho, do que fez o protestantismo em 200 anos antes disso, né? Exatamente. Sim, porque a reforma começa em 1517. 1517. E ele começa a enviar os missionários foi em 1727 foi o sermão, a pregação dele sobre a unidade. Então, a partir dali, se deu aí 210 anos, alguma coisa assim. Então, mais de 200 anos. Mas tem uma coisa, Ricardo, que eu ia comentar aqui. Essa questão que tu falaste das mensagens muitas vezes serem envolvidas ou recheadas, preenchidas por questões filosóficas e assuntos complexos, acho que tem muito a ver também com o cenário pelo qual a Europa passava nesse período. A gente teve, depois da Reforma, fortes influências de movimentos iluministas, humanistas, racionalistas. Exatamente. Então veja, isso também embora não seja a ênfase aqui do nosso programa, mas convém falar isso, né? O como a igreja tem que estar atenta para que na sua mensagem ela não seja afetada pelo aquilo que se passa no mundo, aquilo que se passa na sociedade. Sim. É claro que ela tem que ser atual e ela tem que ter capacidade de responder aos dilemas e às circunstâncias pelas quais a sociedade passa, mas ela não pode mudar a sua mensagem ao contexto pelo qual a humanidade passa e atravessa num determinado momento.
Porque eu acho que foi um bocado isso, né? O movimento protestante ele começou a ser muito afetado pelas várias ideias, especialmente filosóficas, né? Que apareceu especialmente depois dos reformadores, depois de Lutero, depois de Calvino, Zwinglio, Knox e outros. Também durante o período deles, mas eu acho que conforme vai chegando o fim da vida desses homens, o que fica são os seus seguidores, né? E o seguidor, ele não tem assim, a mesma... Ele não tem contato com a raiz da ideia que o precursor tem. Então, acaba até talvez sendo mais fácil do seguidor trazer uma ideia, uma parte de uma ideia sua, uma opinião pessoal, uma ideologia com a qual ele teve contato, e depois o contato que ele tem com a ideia do mestre, ou daquele que é o fundador de um movimento. E aí isso vai... E depois o fundador morre e aqui é uma fusão, uma combinação, né, daquilo que os discípulos ou seguidores pensam com aquilo que o fundador ou precursor do movimento deixa de legado. E aí esse legado vai também se enfraquecendo, porque a sociedade vai se... as ideias da sociedade, da humanidade, vão se avolumando, vão crescendo, e claro que vão chegando à beira dos púlpitos, à beira da igreja. E a igreja tem que ter muito discernimento nesse momento para saber o que responder, como responder e como manter a mensagem do evangelho intacta, como manter ela pura, interagindo, dialogando com tudo isso que se passa na sociedade, ideologias, ideias, etc., mas sem deixar que isso condicione a mensagem do evangelho. Sim. E por isso então é tão importante nós lermos a palavra, né? Porque existem coisas que são colocadas no nosso ensino que muitas vezes, por não verificar, nós acabamos entrando em pecado e alteramos, né? Tem coisas assim que, tipo assim, eu sempre fiz assim e tal, aí tu vai ler na Bíblia, puxa vida, isso que tá errado, né, cara? Isso é uma questão isso é uma coisa que eu sempre falo no início assim, dos nossos cursos de teologia através da Céu e Terra. Primeira aula eu sempre falo, olha, vocês vão se preparem para uma quebra de paradigmas. Paradigmas serão rompidos. Porque quando nós começamos a estudar, né, de maneira sistematizada as escrituras, através da teologia, muitas vezes nós vamos nos deparar com isso. Que nos ensinaram ou falaram coisas, muitas vezes nos ensinam e falam coisas boas e que estão orientadas pela Bíblia, mas muitas vezes não, é pura tradição, é um conceito que nasceu numa denominação, numa igreja, que não tem base bíblica, e isso vai rapidamente se propagando e chega até nós. E aí quando nós vamos estudar mais a fundo, né, de uma maneira mais objetiva, aquilo que a Bíblia fala e os registros bíblicos que nós temos sobre esse assunto, nós vamos ver isso. Mas então eu sempre vivi errado, ou fiz errado, ou pensei errado, enfim, isso é muito... Um exemplo claro, voltando, né, ao Zinzendorf, um exemplo claro disso que vocês estão falando é que a igreja a igreja protestante pré-Zinzendorf, ela tinha em mente, ela acreditava que a função missionária cabia ao Estado. Era o Estado, através das suas viagens de colonização, viagens de descobrimento, viagens oficiais, bancados, né, pela igreja dominante, é o Estado que tinha obrigação de pregar o evangelho. E pós-Zinzendorf quebra esse paradigma, né, de que é o Estado que tinha que evangelizar, ele chama o compromisso então para a igreja, né, para o cristão. Exatamente. E outra coisa também que me despertou nessas leituras, também um assunto que você, logo que eu cheguei aqui na Esperança, você bateu também nessa questão, é que Zinzendorf e os moravianos acreditavam, né, que missões eram uma coisa para a igreja, para toda a igreja. Né? Era uma coisa completa para a igreja. Não existiam missionários específicos para fazer a missão. A igreja toda tem que estar envolvida. E cada membro da igreja, você falou isso logo quando eu cheguei aqui. Me lembro. Na pregação você falou aqui. Exatamente. Cada membro da igreja é um missionário. Ele é um missionário. Ele foi chamado para ser um missionário. Mesmo que ele não vá para terras, para missões transculturais, para terras distantes, ele é um missionário na casa dele, é um missionário no bairro dele, é um missionário na cidade dele, é um missionário ajudando em missões financeiramente, é um missionário ajudando em missões em oração. Então, esse compromisso de missões, Zinzendorf deixou isso bem claro para a comunidade da qual ele passou a ser líder, era esse compromisso de missões para toda a igreja. E ele conclamava toda a igreja a ser missionária.
E eles iam mesmo, independente de suas condições. Era gente pobre, né? Mas eles iam. E ele também estabeleceu aquela política que hoje nós chamamos, política entre aspas, né? Nós chamamos de fazedores de tendas. Eles não tinham muito com que manter os missionários, mas os missionários, para onde iam, eles trabalhavam, né, para se sustentar. E Zendorf aconselhava eles: olha, vocês quando forem arrumar emprego, não procurem arrumar emprego na indústria, nem indústria, nem fábricas, né? Procure arrumar emprego no comércio, porque no comércio ele tinha mais contato, as pessoas tinham mais contato e a possibilidade de pregar o evangelho era maior. Então os missionários iam para esses lugares longínquos. A missão moraviana mandou missionários para toda a terra, né? Groenlândia, África, América do Norte. Inclusive eu li em algum lugar que eles foram proibidos de entrar no Brasil. Não me aprofundei no assunto, mas eu li que eles foram proibidos de entrar no Brasil. Mas chegaram à América do Norte, fundaram igrejas lá. Zendorf chegou a trabalhar como missionário um tempo entre os índios americanos, né? Mas a verdade é que se fala que Zendorf não era um missionário do campo, né? Ele era um missionário de organização. Ele era mais o gestor da missão, né? Chamavam até ele de... esqueci o nome que chamavam eles. Como se fosse um missionário da burocracia, entendeu? Ele não era um missionário de campo, mas ele chegou mesmo assim a trabalhar e deixou muitas igrejas organizadas na América do Norte quando lá ele esteve. É interessante também que esses moravianos e o pessoal que era mandado como missionário, inicialmente eles foram expulsos de sua terra, né? Foram abrigados lá com os Zendorf e depois mandados de novo para outros lugares. Ou seja, eles não tinham mais aquela questão de aqui é minha casa, aqui é meu lar, aqui é minha terra, né? Eles já tinham... eles foram meio que obrigados, mas depois por questão voluntária, eles se dispuseram a ir para outros lugares. Pois, né? O texto do jovem rico, né, que pede para seguir Jesus, ele diz: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. No sentido de o filho do homem depende de Deus, ele não confia nesse mundo, né? Sim. Ou nas coisas, ou nos recursos, ou na estrutura material desse mundo. Ele é dependente de Deus. E eu acho que os moravianos, se calhar, foram um exemplo prático, real e prático desse conceito, dessa ideia. Eles quando partiam para fazer missões, eles partiam sabendo que provavelmente não voltariam. Sim. E eles se despediam, muito choro, né? Na hora de despedir, para eles partirem para o campo missionário, e havia muito choro daqueles que ficavam, muita comoção, e uma frase até que ficou famosa, né? Quando eles estão se despedindo de 2 jovens que estão indo para o campo para fazer missões, pregar o evangelho, e eles começam a chorar, e os missionários falam para aquele grupo, nós estamos partindo para conquistar a recompensa pelo sofrimento do Cordeiro. Mais ou menos essa frase. Nós estamos partindo para conquistar para o Cordeiro a recompensa pelo seu sofrimento. É uma frase que ficou muito famosa, né? No meio das missões moravianas. Sim, que faz sentido com a questão do quadro, né? Sim, com a questão do quadro e com o lema deles, né? O lema da Igreja Moraviana é um círculo, né? Basicamente, com um cordeiro dentro, e escrito em latim: o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. É o lema da Igreja Moraviana. E temos que nos lembrar que o Cordeiro venceu porque ele morreu. Então a vitória do Cordeiro se dá através da cruz, que é o símbolo da morte. Então, se nós vamos segui-lo, nós seguimos ele para a cruz, porque nós só atribuímos, ele só obtém a vitória através do nosso sacrifício. Ou a vitória dele a recompensa da vitória dele se dá através do nosso sacrifício. Essa era a mentalidade dessa frase, né? E da mentalidade dos jovens moravianos. Porque isso que o Ricardo comentou agora, eu lembrei, eu acho que faz algo como uns 2 anos, não foi? 2 ou 3 anos. Só que nós falamos sobre missão na igreja. Sim. Acho que foi isso. E na altura que nós... foi ali uma sequência de mensagens, de pregações, e a mensagem era sobre a vocação missional. Porque na Bíblia não tem o cargo ou a função do missionário. Tem quando nós lemos em Efésio, por exemplo, onde ele atribui responsabilidades,
Uns foram chamados para apóstolos, outros para evangelistas, outros pastores e mestres, etc. E depois nós lemos cargos no Novo Testamento, o bispo, o presbítero, o diácono. Mas nós não lemos em lugar nenhum o missionário, a existência do missionário. Por quê? Porque todos são missionários. Todos somos missionários. Isso não é uma função, não é um cargo, é uma responsabilidade que todos nós temos que cumprir. E aí nós vemos algo, né, que talvez esteja relacionado àquela minha fala anterior. Como a igreja muitas vezes é influenciada pelas condições ou estruturas externas a ela. Aquela ideia que o Ricardo comentou, muitas vezes o protestantismo atribuía ao Estado a função, a responsabilidade da obra missionária, era uma derivação de uma mentalidade católica romana. Né? Porque os movimentos, especialmente os movimentos monásticos, né? os grupos dominicanos, jesuítas, beneditinos, etc., eles eram enviados como missionários para além dos seus territórios ou até para outras regiões além do outro lado do oceano. E eles eram enviados pelo Estado ou numa parceria do Estado com a igreja ou pela igreja enquanto instituição. Né? Então havia sempre uma força política, uma força econômica por trás que financiava, que organizava, que promovia essas viagens missionárias. E o protestantismo, de alguma forma, pelo menos nos seus períodos iniciais, parece ter absorvido essa ideia. Então, aqui é mais um fator extremamente importante, né? Qual é a nossa baliza, qual é o nosso parâmetro? É a Bíblia. Não é as estruturas políticas que estão ao nosso redor que nós vemos. Essas estruturas muitas vezes são boas e são respeitadas e têm que ser respeitadas, mas não são as estruturas que definem a obra missionária, a obra que nós temos que realizar como missionários de Deus e nem a mensagem do Evangelho. O que define a nossa prática e o cumprimento do nosso chamado, da nossa missão, é a própria palavra de Deus. E nós temos que estar orientados para isso, temos que olhar para isso continuamente. É muito fácil a igreja se distrair, olhar para o lado, ver, ou para fora, né, e ver aquilo que está sendo feito, ou ensinado, ou propagado, e dizer, vamos fazer igual, ou vamos seguir esse mesmo caminho. E por vezes isso afeta o cumprimento dos planos de Deus. Sim. Mas também nós vemos algo a mais aqui, como Deus zela pela sua igreja. Ainda que todo um movimento, nesse caso o movimento protestante, não tenha visto ou não tenha percebido a sua responsabilidade missional, Deus levantou um homem num determinado período que cumpriu isso e que fez com que a igreja em si, a igreja que eu digo corpo de Cristo, né? Aqueles que professavam serem seguidores de Jesus, se tornaram grandes missionários. E o despertamento também do Zinzendorf para missões e da igreja que ele conduzia, né, foi quando ele esteve numa festa de coroação do rei da Dinamarca. Ele foi nessa festa, e lá nessa festa tinha 2 cristãos da Groenlândia e mais um cristão, acho que era um negro, não lembro de qual região no momento, e ele conversou com esses cristãos e obteve deles um pedido de socorro para que fossem enviados missionários. Ele pegou um desses cristãos, convidou ele para falar para a igreja. E esse cristão, para os moravianos. Para os moravianos. Levou ele para a terra dele, lá para ele testemunhar, para ele falar. E houve um pedido, né, desse cristão, um pedido muito eloquente, e a igreja moraviana se comoveu com aquilo. Esse é um momento também de grande despertamento para missões, né, que eles entenderam a necessidade de realmente mandar missionários, mandar homens e mulheres de Deus para pregar o evangelho pelo mundo. Mas é curioso, Ricardo, aqui que eles só conseguem organizar esse movimento missionário quando a igreja se une. Né? Porque, veja bem, primeiro teve aquele conflito todo doutrinário, teológico, que estavam os caras indo um para a porta da congregação do outro, xingando, brigando, uma loucura. Mas ele teve que estabelecer a unidade entre o corpo de Cristo, né? E ele estabelecendo essa unidade, então depois disso é que vem esses eventos todos, né? Eu vejo assim, que hoje em dia nada é diferente. Sim. Porque o básico sempre foi e sempre será esse. A comunhão entre os irmãos, isso é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. Então as coisas só começam a funcionar
quando nós nos voltamos para os princípios de Deus. Entendeu? Então, numa igreja onde há divisão, onde há discórdia, onde não há comunhão, não tem como Deus operar ali. Por isso que o salmista diz, onde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Comunhão é um aspecto fundamental. E tem um outro aspecto também que marcou os moravianos, né? Zinzendorf dividiu, fez 2 grupos, né, de pessoas. Eram 24 homens e 24 mulheres. Fez um grupo de 48 pessoas, 24 homens e 24 mulheres. E um homem e uma mulher ficava orando. Eles oravam constantemente. E eles ficavam se revezando em oração, né? Cada casal, vamos dizer assim, orava durante 1 hora no dia. Depois vinha o outro, orava mais 1 hora, o outro orava até completar as 24 horas. E essa oração durou, sabe quanto tempo? 120 anos ininterruptos de oração. Nossa. Como um relógio de oração que a gente costuma fazer nas igrejas. Exatamente, chamam isso de relógio de oração. Relógio de oração, né? Que a gente faz tipo um dia inteiro, assim, exatamente. Pessoas... Só que eles organizaram um relógio de oração de 120 anos. Pessoas iam nascendo, iam crescendo e iam com aquele hábito da oração. Então, comunhão é o básico, oração, né? E vida com Deus. Então não tem como a obra de Deus avançar se não tiver isso. Se não tiver isso. Então não tinha como os moravianos avançarem se eles eram desunidos, se eles não tinham uma vida dedicada. Por isso que, como resultado dessa comunhão e dessa oração e dessa vida com Deus, por isso que John Wesley viu aquela diferença deles lá dentro do navio. Pôde ver aquela diferença. Claro. Porque eles tinham realmente vida com Deus. E eles frisavam muito isso. E eu creio, infelizmente, que isso está faltando, né? Na igreja atual, está faltando isso. Comunhão, oração, vida com Deus. E faltando isso, as coisas serão bem mais difíceis de acontecer, se é que acontecerão, né? Sim. Pois, eu acho que é aquilo que Salomão fala, que não há nada novo debaixo do sol. Claro que tem muitas aplicações para esse texto, mas uma delas que eu vejo aqui em relação a isso que a gente fala é em relação à igreja mesmo. Porque nós vamos ver que a igreja até hoje, 500 e tal anos depois da Reforma, ou depois do início do movimento protestante, tem esses mesmos problemas, conflitos, divisão, um vai para a porta do outro. Eu sei que tem lugares, e já me contaram relatos no Brasil disso, tipo um camarada com fazer seu culto na sua igreja e o outro do outro lado da rua coloca as colunas, as caixas de som para fora na igreja. Não só isso, dentro da própria igreja. Pois, e depois tem o sim, dentro, né? De pessoas se levantarem e falar, eu não concordo com isso por causa disso, disso e disso, e ter confusão dentro da igreja. Exatamente. Então nós vemos uma repetição disso. Mas é curioso que a igreja também tem aqui ou Deus, talvez seja até melhor olhar nesse sentido, Deus tem aqui, ou nos dá aqui, um instrumento para validar o seu justo julgamento em relação a todos nós. Isto é, nós temos, há um exemplo, Zinzendorf serve como um instrumento também, um instrumento pedagógico de ensino, de orientação para a igreja. Um grupo de pessoas num determinado território só conseguiu fazer essas missões e se tornar uma marca no movimento missionário, porque primeiro eles vivenciaram a desunião, os conflitos, mas tiveram que unir-se para então começar a operar as maravilhas que Deus fez através deles. Sim. E isso, como eu disse, deixa para Deus um instrumento para dizer para nós, olha, isso já aconteceu. Vocês têm exemplos de como a minha obra foi feita através da minha igreja. E ela só funcionou na união. Então é necessário promover uma unidade, seja dentro da própria igreja, da congregação, quanto da denominação, da igreja com outras igrejas. Trabalhando, e nunca vai haver uma combinação de todas as ideias, uma harmonia em todas as ideias. Mas eu acho que a ideia fundamental é essa que Zinzendorf apresentou para eles. Nós temos que nos unir no fundamental, naquilo que é correto, naquilo que é bíblico. E nós temos pressupostos aqui que vão dizer que são elementos bíblicos irrefutáveis.
E talvez seja esse o ponto para o qual a igreja tem que olhar hoje. E grandes nomes, né, de missões na igreja que vieram depois beberam da fonte de Zinzendorf, né? Por exemplo, nós acabamos de falar, né, John Wesley, William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, mas o trabalho dele também foi fundamentado no trabalho de Zinzendorf. E muitos outros missionários de renome, homens que trabalharam em missões, que se destacaram, vamos dizer assim, na história da igreja, tiveram como base o trabalho de Zinzendorf, por incrível que pareça. E esse lugar onde Zinzendorf recebeu lá os moráveis, já esquecendo de falar, isso é muito importante, ele mudou o nome, né, que tinha um nome específico, as serras dele, ele mudou o nome para Reinhut, que quer dizer vigia do Senhor, ou atalaia do Senhor, torre de vigia do Senhor. É o nome que ele passou a dar ao local onde ele recebeu a igreja moraviana. Mas eu queria voltar e queria ler o que John Wesley escreveu no seu diário a respeito do encontro dele com os moravianos. No navio, né? Na viagem navio que viajava para a América do Norte. Ele escreveu assim: às 7 horas fui procurar os moráveis. Eu havia observado há muito a profunda seriedade do seu comportamento. Davam provas incessantes da sua verdadeira humildade em fazer aquelas tarefas servis para os demais passageiros que nenhum de nós suportaria. Eles procuravam nos servir dessa forma e rejeitavam qualquer remuneração, qualquer pagamento, dizendo que era bom para os seus corações orgulhosos e que o seu querido Salvador havia feito muito mais do que isso por eles. Cada dia que passava lhes dava oportunidade de demonstrar uma meiguice que nenhuma injúria poderia desafiar. Se alguém os empurrasse, batesse ou jogasse no chão, eles se levantavam e saíam, mas nunca se ouviu qualquer queixa ou resposta nas suas bocas. Agora se apresentaria uma oportunidade de ver se eles eram isentos do espírito de medo, da mesma forma que o eram do espírito de orgulho, ira e vingança. No meio do salmo com que iniciaram a sua reunião, o mar se ergueu, despedaçou a vela mestra, inundou o navio e as águas vieram jorrando sobre o convés, como se um grande abismo estivesse nos engolindo. Irromperam-se terríveis gritos e uivos entre nós. Os moráveis, porém, continuavam a cantar tranquilamente. Perguntei para um deles depois: você não estava com medo? Ele respondeu: graças a Deus não. Perguntei ainda: mas não estavam amedrontadas as mulheres e as crianças? Ele respondeu brandamente: não, nossas mulheres e crianças não têm medo da morte. Quando John Wesley voltou para a Inglaterra, escreveu sobre o impacto desse encontro em sua vida. Essas são palavras de John Wesley no seu diário, mais uma vez. Abre aspas. Eu fui à América para converter os índios, mas quem há de me converter? Quem é que me libertará deste coração mau de incredulidade? Tenho uma religião de tempo bom. Sei falar bem, sim, e tenho confiança em mim mesmo quando não há perigo ao meu lado. Mas venha a morte me enfrentar e meu espírito já se perturba. Nem posso dizer, o morrer é lucro. Quer dizer, ele entendeu, né, naquela tranquilidade e serenidade dos moráveis, que o verdadeiro cristão, aquele que tem confiança, que tem convicção da sua união com Cristo, ele não pode temer a morte. E o Wesley se viu nessa condição miserável, de que ele era um cristão de momentos bons. A verdade é essa, né? Muitos de nós cristãos somos cristãos de momentos bons. Mas quando vem a morte te encarar cara a cara, você vai continuar confiando em Cristo? Vai poder dizer, o morrer é lucro, assim como Paulo falou? E não se perturbar, né? Porque eles não estavam perturbados ali, incomodados, estavam tranquilos. E eles curioso, estavam, através do seu exemplo, evangelizando através da sua vida, né? Através do seu viver. Até porque o relato de Wesley é muito impactante no sentido de apresentar o comportamento diário deles, né? Estavam no navio, serviam as pessoas, trabalhavam. As pessoas não, se queriam pagar, eles não aceitavam, porque eles não estavam trabalhando pelo lucro, pelo dinheiro, apenas para servir e para dar um bom testemunho, né? Por isso ele fala ali meiguice, docilidade deles, né? Pô, incrível isso. E depois, quando se deparam com situações ainda mais difíceis, para além das reações humanas, sei lá, violentas ou não boas,
em relação ao comportamento deles, o momento mais grave, que é o momento da morte, eles continuam mantendo a sua confiança em Cristo. Eu acho que esse é o exemplo realmente do que a igreja deve seguir hoje, deve ter para com o mundo, né? Sim. E nós temos alguma frase, alguma coisa que remete ao Zinzendorf, assim, durante sua vida, né? Ele, quando era criança, ele criou um lema, né, para aquela sociedade que ele formou, o Grão de Mostarda. Ele adotou como lema da vida dele. É mais ou menos algo como... eu quero somente a Cristo e a Cristo somente. Mais ou menos algo assim, a frase. E ele criou aquilo ali como lema da vida dele, né? E depois foram surgindo outros lemas, como esse, por exemplo, né? O Cordeiro venceu, vamos segui-lo, que é o lema da Igreja Moraviana. Aquela outra frase que é muito famosa também, né? Nós estamos indo conquistar a herança para o Cordeiro, pelo sofrimento, né? do Cordeiro, né? E Zinzendorf era autor também de muitos hinos, né? Muitas músicas, muitos hinos foram compostos por Zinzendorf. Ele era autor de muitos hinos. E outra coisa também interessante, Zinzendorf é mais ou menos quando eu falo ele, eu estou falando dele, lógico, da igreja, né? Ele é mais ou menos o criador das leituras, essas leituras diárias, devocionais. Ele é mais ou menos o criador do devocional, que ele estabeleceu, que todo dia as famílias da igreja dos moravianos tinham que ler um texto bíblico, ele terminava um texto bíblico para ler e depois se comentava a respeito daquele texto. E normalmente os moravianos tinham também o hábito de, por eles serem muito amantes da música, eles estabeleciam às vezes tipo uma conversa com Deus na base do leitura bíblica e música. Eles destacavam o versículo bíblico, um texto bíblico, e em resposta àquele texto bíblico eles criavam músicas, um hino para estabelecer tipo uma conversa com Deus, Deus falando a palavra e eles falando através da música. Também foi um hábito que eles exerceram. E interessante sobre isso que o Francisco falou a respeito da influência, né, de nós cristãos, como foi no caso dos moravianos dentro do navio, o seu comportamento, a sua maneira de proceder, como testifica positivamente a respeito de Cristo, é que Zinzendorf ele foi expulso do país dele, foi banido do país dele por causa da mensagem né, que ele trazia a respeito do Evangelho. Ele foi banido por um tempo e depois o próprio governo que o baniu cancelou o banimento, mandou-lhe retornar. Por quê? Porque entenderam que a mensagem que ele trazia, aquilo tudo, o comportamento e a mensagem dele e da igreja dele, eram benéficos para a sociedade da Terra, para a sociedade no meio do qual... aquele território. Aquele território que ele via. Então, baniram primeiro e depois mandaram ele voltar. Quer dizer, são coisas que acho que nós almejamos, né? No íntimo nós almejamos, é que o nosso testemunho, que o testemunho da igreja... exerça uma influência positiva no mundo e que o mundo reconheça, não reconheça no sentido de nos bajular, mas que reconheça a influência positiva que as palavras de Cristo, que o Evangelho traz na vida e consequentemente na sociedade. Porque uma sociedade que é transformada pelo poder do Evangelho, ela é transformada em todo o seu comportamento, em toda a sua situação. Né? Isso é fato. Então isso também eu creio que é uma coisa que nós almejamos muito, é que o Evangelho em nós gere pessoas, gerem grupos, igrejas que possam influenciar de maneira a trazer luz para onde só há trevas. E eu acho que isso é possível, tenho certeza que isso é possível mediante a nossa renúncia pessoal, o nosso sacrifício pessoal. Porque eu estava pensando aqui enquanto falavas, né? Esse comportamento, essa atitude dos morávios no navio é uma atitude de renúncia. Tem que se dedicar a servir as pessoas e não descansar ou fazer qualquer outra coisa durante a viagem. Tem que calar a sua alma diante das ofensas ou qualquer desafio que as pessoas coloquem, ou colocaram nesse caso, né? Em relação aos moravianos. E há, inclusive, muitos relatos de ações, de atitudes dos missionários moravianos. Eu me lembro de certa vez eu li um relato de um jovem rapaz que foi falar com o Zinzendorf, ele era morávio, né, da igreja moraviana,
e foi falar com ele pedindo, se eu não me engano, ele queria ir para a Groenlândia. Queria anunciar o evangelho para os Inuits ou Esquimós, enfim, algum povo da região do Ártico, etc. Povo indígena, né, do Ártico. E Zinzendorf disse para ele, não há problema, podes ir, só que tu sabes que nós não enviamos sustento, o missionário tem que trabalhar, né, naquela condição que tu falaste antes, o termo que nós usamos, fazedor de tenda, vai anunciar o evangelho e vai também prover o seu próprio sustento. E ele disse, sim, eu sei, não há problema. Entretanto, a única coisa que eu peço é um par de sapatos, porque eu não tenho sapatos para ir para aquela região. E Zinzendorf disse para ele, não há problema, amanhã levarei até a tua casa os sapatos e depois então segues para a missão. E diz a história de que quando o Zinzendorf chegou lá de manhã, no dia seguinte, de manhã cedo, já não havia, o rapaz já não estava em casa. Tinha ido. E havia um bilhete dizendo, não pude esperar pelos sapatos. Assim, vou parafrasear, né? Não me lembro exatamente o bilhete, mas ele dizia, aqueles que perecem, ou a alma daqueles que sofrem, não tem tempo para esperar até que o sapato chegue até mim, ou qualquer coisa assim. E ele então partiu sem os sapatos mesmo, do jeito que ele estava. Mas aí nós vemos aqui tanto um anseio pelo cumprimento do propósito de Deus e cumprir a missão de Deus, como também um sacrifício, porque ele não esperou aquilo que poderia lhe dar conforto, que seria nesse caso um sapato, para fazer a obra. Ele foi do jeito que estava, né? Do jeito que estava. E isso me parece assim, que era uma marca dos moravianos, daquele grupo de cristãos. Era a sua vida e a sua relação com os outros era uma relação e era uma vida sujeita a atos sacrificiais. Não havia aqui uma imposição da sua vontade, o desejo de mostrar-se, de ocupar espaços ou cargos ou funções na sociedade. Muito pelo contrário, havia um anseio de sujeitar-se, de humilhar-se para que Cristo fosse exaltado através do comportamento deles. Sim. O próprio Zinzendorf, ele, como eu já falei anteriormente, ele foi trabalhar como era desejo de sua família. Se formou em Direito e foi trabalhar. Mas ele largou o emprego para se dedicar à obra do Senhor. Missionária, né? E se tornou como um dos camponeses, porque até o dinheiro que ele tinha foi gasto todo na obra do Senhor. Ele se tornou como um dos camponeses também. E eu me lembrei de algo agora, Ricardo, tu falaste antes, né? A orientação é de que eles não procurassem empregos em fábricas ou na indústria, em linhas de produção, porque eles ficariam, e isso está muito relacionado com a Revolução Industrial, né? O camarada ficava na linha de produção, parado naquele posto de trabalho, fazendo aquela tarefa sem falar com ninguém. E hoje nós temos um conceito que é missões através de negócios, ou negócios para missões, em que pessoas vão especialmente para países em que há forte perseguição ao cristianismo e entram nesses países com visto de trabalho, ou para fazer negócio, ou para empreender, ou mesmo para trabalhar em empresas multinacionais, etc. Só que o objetivo não é ir para lá como ou um empresário ou um funcionário de uma grande empresa para ganhar dinheiro. Isso é uma consequência quando ocorre. O objetivo é ir para esses países como missionário. Mas diante da impossibilidade de entrar nesses países por causa da perseguição e das políticas do Estado, especialmente quando o Estado está alinhado com grupos religiosos que não permitem a mensagem do Evangelho, então uma estratégia eu entro como um funcionário, com visto de trabalho. E isso, na verdade, não é novo, não é um conceito novo. O Zinzendorf já fazia isso, porque quando dizia para o camarada, olha, vai e procura, por exemplo, o comércio, que é uma área em que tu vais trabalhar interagindo com pessoas e aqui encontrando a oportunidade, então, de anunciar o Evangelho, seja no testemunho, seja em palavras, não deixa de ser uma missão através dos negócios, né? Ou através do trabalho. Ele usava a palavra exatamente que tu usou, né? Nas indústrias, fábricas, o cristão ficava muito restrito. Eles usavam essa palavra. Vocês vão ficar muito restrito aquilo ali. Você tem que procurar emprego no comércio. Vocês vão ter contato com muita gente, poderá falar com muita gente. Muito bom. Inclusive também tem a história, né, dos missionários moravianos que se venderam. Os irmãos, né? Eram os irmãos moravianos. Os irmãos moravianos. E eles, essa história, agora eu não vou me lembrar se era uma ilha no Oceano Índico ou no Oceano Pacífico, mas havia uma ilha
que era de propriedade de um, se não me engano, de um britânico muito rico, e ele tinha escravos, parece que ele tinha 13 mil escravos nessa ilha. Trabalhavam para ele na agricultura e coisa assim, e eles, os moravianos, entraram em contato com ele e perguntaram se poderiam anunciar o evangelho para aqueles escravos na ilha dele. E ele não permitiu isso. Ele disse que de maneira nenhuma ele permitiria que missionários e que a mensagem do evangelho fosse levada à sua ilha para ser proferida aos seus escravos. E eles então tomam uma decisão, que é ir para essa ilha como escravos. E então eles se vendem como escravos. E é aquilo que o Ricardo comentou antes, né? Diz o relato histórico de que a despedida foi extremamente emocionante, porque se os moravianos naturalmente já tinham a tendência de muitas vezes não voltarem para casa, porque lançavam-se em territórios perigosos, onde havia perseguição ao evangelho, oposição ao evangelho, e muitas vezes distantes de casa. Nesse caso eles tinham total convicção de que eles não voltariam porque eram escravos, e o escravo não tinha vida própria, não tinha direito sobre a sua vida. Então ele era escravo até a sua morte. Ele, ao se venderem como escravos, eles estavam selando, decretando definitivamente que eles perdiam a sua liberdade por amor a Cristo. E claro que depois não se tem notícia, né, do resultado da obra deles, mas pronto, o facto é que foram para lá e entraram nessa ilha, então acreditamos que... Dizem que, por exemplo, aqueles 2 cristãos convertidos que eu falei que Zinzendorf encontrou na coroação do rei da Dinamarca, eles eram esquimós, né? Como eu falei, eles eram da Groenlândia, eles eram esquimós. Okay. E sabe-se hoje que acho que 50% dos esquimós já ouviram falar de Jesus Cristo. Então, uma coisa que teve origem lá atrás, com Zinzendorf, com a igreja moraviana, rendeu frutos e frutos que permanecem. E assim, interessante, estava pensando, que inclusive eu vinha para cá, né, pensando isso, que grande obra quem faz é Deus. Sim. Toda obra que nós fazemos, ainda que nós possamos pensar que é pequena, por exemplo, o que aconteceu com o Wesley no navio, né? O encontro dele com os moravianos. Os moravianos poderiam pensar, mas esse é um homem só que encontrou com a gente, nós testemunhamos, nós falamos para eles da nossa confiança em Deus, da nossa falta de medo de morrer, porque nós achávamos que o lucro, que a morte era lucro. Isso foi um homem. Mas os moravianos não tinham ideia do que aquele homem, e isso é apenas um exemplo, porque teve muitos e muitos outros, do que aquele homem, através daquele homem, Deus fez, né, no futuro. Então, a grande obra, quem faz é Deus. Para nós, ainda que seja pequena. Às vezes você pode pensar, poxa, eu não falo de Jesus para ninguém, ou eu só falei de Jesus para uma pessoa, aquela pessoa creu, mas só uma pessoa só. E você pode pensar que aquilo não é nada, mas Deus pode pegar aquela pessoa, aquele ser humano, aquele ser único ali, e fazer uma obra através da vida dele, uma obra grandiosa. Entendeu? Exatamente. Então nós não devemos dispensar de maneira alguma, desprezar de maneira alguma as pequenas coisas que são feitas em Deus, porque ele pode pegar aquelas pequenas coisas como o grão de mostarda e fazer uma obra grande. Até porque Wesley foi realmente muito frutífero no seu ministério, escreveu centenas de livros, deixou um legado histórico, denominação, George Whitefield e outros vários. Mas isso é muito curioso, não tinha pensado nisso, né? Veja que o testemunho deles impactou a vida daquele homem, e Deus, através daquele homem impactado pelos morávios, realmente consagrou sua vida a Deus, não por atos ou ritos religiosos, mas por uma plena convicção depois, né? Quando ele escreve, Wesley escreve, que realmente se converteu. E isso foi anos depois, né? Do início do seu ministério, mas teve ali um impacto. Então, eu acho que isso é um grande aprendizado. Aliás, esse programa aqui nos traz vários aprendizados, né? Com certeza. Primeiro sobre a unidade da igreja, sobre o comportamento da igreja em relação ao mundo e às pessoas com quem ela interage, a necessidade de uma vida de oração, como os 120 anos de relógio de oração de 120 anos, a vida consagrada, entregue
em atos sacrificiais por amor a Cristo. Sim. Tem muitas coisas ali que nós aprendemos. Essa é a ideia desse programa, de personagens, né, relevantes para o cristianismo. Para que nós possamos ver também o que já foi feito e termos isso como exemplo, né? E depois eu diria que esse exemplo final, né? Nós, ao dar um testemunho, aliás, eu acho que isso aqui tem dois caminhos que nos levam a uma reflexão. O bom testemunho, não importa para quem, pode fazer com que a obra de Deus na vida daquela pessoa cresça, expanda-se e mude muitas outras vidas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o mau testemunho pode prejudicar imenso aquilo que Deus poderia trabalhar e fazer no coração de uma pessoa através de nós. Eu creio que a obra de Deus sempre vai levar a cabo adiante aquilo que Ele quer fazer na vida de qualquer um. Mas a questão não é que o nosso mau testemunho impediria Deus de fazer algo, mas que nos impediria de sermos instrumentos nas mãos de Deus para cumprir o propósito dele, para então ver a obra dele manifestar-se através de nós e também na vida de outros. Tá certo. Então tá, antes da gente finalizar, Chico, tu quer falar um pouquinho sobre o Ministério Céu e Terra e a livraria? Boa, a gente tem a Céu e Terra, uma organização na região do Porto que apoia o nosso programa. Ela promove de maneira quase que contínua, né, sequencial, cursos, especialmente no campo teológico. E agora, no mês de setembro, daqui a alguns dias, 2 semanas, eles iniciam um curso sobre o Apocalipse, um curso de escatologia. Então vale a pena o pessoal dar uma conferida nas redes sociais, especialmente no Instagram, Céu e Terra, céoeterra.pt, e encontrar lá informações sobre o curso de teologia. E também tem a livraria Céu e Terra, loja Céu e Terra, que se preocupa em distribuir e disponibilizar conteúdo cristão aqui na Europa e mais especificamente em Portugal. Tá certo. Também quero falar sobre o nosso Instagram. Pessoal que está ouvindo, siga lá o Pod Café Coado. É nosso Instagram, a gente acaba colocando alguns cortes lá, algum material. Também quero falar sobre um link que agrega todas as nossas redes sociais. Então, se você está ouvindo, mas eu só sigo no Instagram, eu só tô no YouTube, Então, você vai lá no link tr.ee/podcafecoado. Link é linktr.ee/podcafecoado. Lá vai ter todas as nossas redes sociais, você pode seguir por lá. Pessoal que está no Spotify, que está no seu agregador de podcast, vai lá no YouTube, se subscreve no nosso canal. E o contrário também, pessoal que está olhando no YouTube, vai pro Spotify, bota para seguir lá, para você ter sempre se manter sempre atualizado sobre os nossos vídeos novos. Ricardo, quero agradecer muito pela tua contribuição. Eu que agradeço. Foi de grande ajuda aqui, contribuiu muito, assim, principalmente para a parte histórica aqui do Nicolas Zinzendorf, né? E fica convidado aí para próximos aí que a gente for gravar junto com a gente. Gravar um programa do William Carey, o pai das missões modernas. Vou fazer também. Eu fico feliz de poder participar. Muito bom. E acima da participação é uma torcida, né, para que não só esse podcast sobre a vida de um homem específico chamado Zinzendorf, mas todos os programas que forem feitos baseados na vida desses homens e mulheres também, que tiveram um forte compromisso, uma forte comunhão com Deus, que sirvam para nossa edificação, porque estudar o assunto, ler sobre o assunto, me edificou muito. E eu espero que as pessoas que veem também esse podcast possam ser edificadas, que possa fazer diferença. E não seja apenas uma coisa que, como se diz na linguagem popular, entre por um lado do ouvido e sai pelo outro, mas que entre no nosso coração e fique, que nós tomemos posições definidas para que nós possamos ser bênção na mão de Deus para outras pessoas também. Amém. Muito bom. Chico, nosso lema? Café coado, porque nós filtramos pela palavra aquilo que consumimos. Exatamente. Hoje filtramos as palavras do Zinzendorf. Através do Ricardo. Exatamente. Pela palavra de Deus. Exatamente. Muito amém. Bom. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.